pessoal, seja muito bem-vindo a mais um dia. Domingão, dia 2 de agosto, é dia do roteiro original. De estudarmos o quê? Estudarmos o texto bíblico desta semana sobre Pedro e sobre os apóstolos se defendendo perante o Sinédrio e também respondermos algumas perguntas. Então, pressão de grupo é o tema central desta semana. Foi o que aconteceu com Pedro e os apóstolos de Jesus, que estavam naquele momento sendo pressionados a mudar a sua opinião e a sua pregação de Jesus Cristo para seguir as ordens humanas, as ordens das autoridades humanas. E o que eles fizeram? Para você saber, leia sobre Atos capítulo 5, versículos 25 e 42, para você ver as palavras descritas por Pedro sobre a sua negação às autoridades humanas. Sem enrolações, vamos responder a primeira questão. Essa história contém muita pressão social. Tanto Pedro como o Sinédrio precisaram lidar com a opinião de pessoas. Qual foi a reação de cada um? Esse Sinédrio é o lugar de julgamento, que o pessoal ia ser julgado perante os seus atos. E aí Pedro e os apóstolos estavam pregando o quê? Pregando sobre Jesus Cristo. E as autoridades romanas não queriam isso, não queriam que pregasse sobre ressurreição, sobre morte de Jesus Cristo. Queria que apagasse o registro da mente das pessoas sobre Jesus Cristo. E aí o que estava fazendo? Ia atrapalhar muito o plano do Sinédrio. Mas então, qual foi a reação de cada um? Pedro. O Sinédrio disse o seguinte: Pedro e os apóstolos, parem de falar o nome de Jesus. Porque posteriormente seria preso, seria morto. Aconteceu alguma coisa, algum julgamento foi proposto para os dois, para o pessoal, se eles não parassem de fazer aquilo, a pregação de Jesus Cristo. Mas aí Pedro falou o seguinte, o texto-chave, o que foi que ele falou? Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Devemos obedecer a Deus. E depois, se vocês estiverem corretos, eu vou obedecer a vocês. E Deus deixou bem claro, através de Jesus, que devemos sim pregar sobre ele, sobre a sua mensagem de salvação. Vamos para a segunda questão. As opiniões de quem importaram mais para o Sinédrio. Quais foram? E a opinião de quem importava mais para Pedro e os apóstolos. Para o Sinédrio, as opiniões de quem mais importava eram das autoridades romanas judaicas. O governador, juízes, etc., que estavam no comando do Império Romano. Isso é o que importava para o Sinédrio. Isso é sim importava. Mas para Pedro e os apóstolos, o que realmente importava era a opinião de Deus, a opinião de Jesus Cristo. O que Deus deixou para eles naquele período na terra, para eles fazerem. Isso sim é o que importava. Isso sim era a opinião que realmente fazia com que eles mudassem e issem fazer aquilo. Terceira questão. Como o apoio do grupo deu força para ambos os lados desse conflito? Já que estamos falando sobre grupos, como os grupos influenciaram? Influenciaram muito os grupos da igreja para os apóstolos, para continuarem firmes, para continuar na missão. E já para o Sinédrio aconteceu negativamente, pois Gamaliel fez com que não fosse adiante. É o que vamos responder na última questão. Gamaliel intercedeu por Pedro e os apóstolos. Qual foi o argumento dele? Você concorda com a defesa que ele fez? Então, Gamaliel chegou lá para o Sinédrio dizendo o quê? Gente, vocês não podem simplesmente matar esses homens. Porque nós já fizemos isso com alguns. Se você quer saber um nome, leia. Se você não leu, Atos 5, versículos 25 e 42. Entretanto, o que aconteceu com o Sinédrio? Por quê? Por que devemos matar esses homens? Eles não estão interferindo diretamente no que estamos planejando, acabar com Jesus Cristo na boca do povo? Então Gamaliel falou, é porque nós matamos e o que aconteceu? Mais pessoas apareciam. Ou seja, isso não ia adiantar de nada, porque esses homens são santos, são homens enviados por Deus. Aí se você fazer algo, não vai adiantar, porque vai vir novamente. Aí o que aconteceu depois?
esses homens, Pedro e os apóstolos, não foram mortos, porque Deus usou Gamaliel, que era um grande líder, né, da autoridade romana, que tinha uma grande influência no Sinédrio, né, que fez com que mudasse de opinião. E afinal, ele estava certo ou não estava? Com certeza. Quando você move o nome de Deus, outros vão lá defendê-lo. Pois é assim que Deus usa as pessoas. Sempre o grupo de Deus sendo o mais forte, pois estamos todos juntos na mesma batalha. Amém? Estamos juntos, eu e você, do outro lado da tela, estamos juntos para fazer a diferença e pregar o evangelho para mais pessoas. Oremos juntos. Senhor, muito obrigado. Mais um dia estamos aprendendo sobre a pressão do grupo que influenciou tanto os apóstolos quanto ao Sinédrio. Vemos isso quanto é importante, vemos isso mais importante ainda, como o Senhor usa as pessoas. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.